sei se o Rafael conseguiu fazer nesses... Está quase, porque ele teve que esperar o louvor terminar. Bem, para quem é crente há mais de quanto tempo? 20 anos? 30 anos? Já conhece esse louvor. De repente não vai nem precisar aqui do Data Show. O amigo que encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Jesus, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado que me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? O olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Olha, isso foi só para a gente aprender a música, porque isso é mais de 20 anos, né? Só os antigos sabem. Agora vamos ficar de pé e vamos cantar essa música
para Jesus, o nosso melhor amigo? Vamos cantar para ele. O amigo que encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Oh, é Jesus, quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Quem pode? Que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Jesus, que pelo servo a própria vida renunciou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem sabe entende. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, o olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Jesus, que pelo servo a própria vida renunciou. Senhor, muito obrigado pela inspiração. Abençoa-nos agora com a tua palavra, instrui-nos e traz, Senhor, entendimento, e que esta noite seja uma noite marcante na vida de todos nós, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Boa noite a todos. Que bom estar aqui nesta noite maravilhosa. Eu, em nome de toda a igreja, em meu próprio nome, agradeço o convite que você aceitou de estar aqui conosco nesta noite. A nossa igreja se reúne todas as quartas, 8 horas da noite, domingo, 9 às 10 da manhã, aqui com a escola bíblica dominical. Tomamos um cafezinho de 15 minutos, toda a igreja,
e depois de 10h20, 10h30, até meio-dia, o nosso culto pela manhã. E à noite, no domingo, neste horário, às 19 horas. Se você tem a Bíblia, eu peço que você abra em João capítulo 15, versículo 15, mas nós vamos ler a partir do versículo 11 em diante. Eu estou emocionado porque quando você canta essa música e você entende a graça, o amor, o perdão de Deus na sua vida, pelos muitos erros que você comete e cometeu, e que ainda poderá cometer, você entende este Deus amoroso a quem nós servimos. Deus amoroso a quem nós servimos. Jesus falando aos seus discípulos e agora falando a nós através da palavra de Deus, ele disse assim, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você sabe o que significa a palavra gozo? A palavra gozo significa prazer. Então eu queria alterar aqui e colocar assim, tenho-vos dito estas coisas para que o meu prazer esteja em vós e o vosso prazer seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que a gente estava cantando aqui agora. Vós sois meus amigos, disse Jesus, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para quê? Para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Hoje eu quero falar sobre o valor da amizade. O valor da amizade é um conceito que Deus coloca muito forte dentro da Bíblia. Deus, todas as vezes na Bíblia, que quer ou pensa em valorizar um relacionamento, todas as vezes que Deus quer melhorar, aprofundar, valorizar um relacionamento, sabe o que Ele faz? Ele aproxima da pessoa para ser amigo dela. Então a amizade é o princípio da valorização dos relacionamentos. E eu quero falar sobre isso porque parece que hoje nós estamos vivendo dias muito ruins de individualismo. Muita gente que diz assim, tem muita gente traíra aí, eu vou ser amigo para quê? Há muitas pessoas decepcionadas neste campo de amizade, às vezes, e dá a impressão que você está neste mundo sozinho, e muitas pessoas sofrem, porque o ser humano foi feito para desenvolver amizade. O ser humano foi criado com a sua estrutura, a sua psique, com essa capacidade e esse desejo de se relacionar, irmãos. Tanto é que Deus fez o ser humano em dois gêneros, masculino e feminino. E diz que esses dois gêneros se relacionariam para procriar e crescer. Então, o princípio de relacionamento é um princípio criado por Deus. Nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver fora de sociedade. Eu dei um exemplo aqui outro dia, daquele filme que o camarada, ele cai numa ilha, e ele desenha uma cara numa bola, e ele conversa com a bola, enquanto ele ficou lá ilhado durante anos, porque ele precisava de alguém para conversar, para ouvir. Depois de um certo tempo de convívio com os discípulos, Jesus os coloca numa posição
privilegiada, que é a posição de Abraão. Jesus coloca os seus discípulos na mesma posição de Abraão. Qual era a posição de Abraão, pastor? Amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E Jesus puxa os seus discípulos para a mesma condição de Abraão, dizendo para ele: olha, não quero que vocês me chamem mais de Senhor, e eu nem quero ter a relação de servo, chefe, patrão, empregado, aquele que manda e o outro que obedece. A nossa relação vai sofrer uma mudança. Jesus, o Deus Emanuel, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus encarnado. Deus amou o mundo e disse: eu preciso salvar o homem, e a Bíblia diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus nasceu de uma mulher, mas Ele era o próprio Deus agora tomando uma forma humana. Você sabe que Deus na Bíblia toma várias formas. Ele tem forma de fogo, forma de pomba, forma de vento, e assim nós poderíamos nomear várias formas que Deus ama, porque Deus é Espírito. Sendo Ele Espírito, Ele pode assumir qualquer forma. Dá para entender isso? Diga amém. Então Ele é Deus, e Ele vem e encarnado num corpo, Ele habita com os homens. E esse Deus, habitando com os homens, disse assim: olha, eu não quero ter um nível de superioridade com vocês, eu quero ser amigo de vocês. Então, eu quero que só para você saiba que quando a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, e que Jesus está colocando os seus discípulos nessa mesma condição, você entenda que Deus não queria um relacionamento de distância com o homem, como nós aprendemos às vezes na nossa infância, que Deus está lá longe e que nós estamos aqui. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de intimidade, em que a gente tenha uma intimidade. Outro dia eu estava vendo alguém dizer assim: puxa, tem gente que fala com Deus todo dia, eu não consigo falar com Deus todo dia. Alguém falou isso. Enquanto a pessoa falava, eu disse assim: é porque ele não conhece o Espírito Santo. Porque se ele conhecer o Espírito Santo, ele vai descobrir que Deus fala conosco todos os dias. Às vezes nós não ouvimos, mas Deus fala conosco todos os dias. Às vezes nós não estamos sensíveis a isso, às vezes nós não percebemos, nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiro, em criar filhos, em cuidar da vida, que essa sensibilidade para Deus não está desenvolvida. Então, qual é o valor da amizade? Porque muita gente pensa que a Bíblia, algumas coisas na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. Assim como a nossa Constituição, os nossos códigos de leis, irmãos, nenhuma palavra está ali por acaso, nenhuma palavra era colocada porque não tinha outra para colocar. Na verdade, cada texto, cada palavra na lei nossa, e na Bíblia também não é diferente, está ali colocada com profundidade. Então, quando Jesus abdica dessa posição, dizendo assim: olha, eu não quero ser tratado como Senhor de vocês, eu quero ser tratado como amigo. Ele está dizendo que a amizade, ela é algo fundamental na vida das pessoas que querem viver bem. Então, Deus está nessa relação de amor chamada amizade. Aliás, Deus está sempre presente nas relações de amor. O Pai, Filho, Espírito Santo, um dia, né? Deus é um só, mas essas três características de Deus: o Deus Criador, Pai, o Deus Salvador, Jesus, o Deus Espírito Santo, que hoje é o nosso Consolador, que habita em nós. Esse Deus que assumiu essas três características de Criador, de Salvador e de Consolador que habita em nós, é o mesmo Deus. Ele um dia, confabulando consigo mesmo, ele resolve dessa relação de amor, ele criar o homem. O homem é fruto do amor de Deus. O ser humano é o fruto do amor de Deus. Hoje eu ouvi uma coisa linda que o pastor Sebastião, pregando pela manhã, falou sobre o perdão, que o perdão é a base do universo. Perdão é a base da família. E há duas instituições que Deus criou, só duas instituições que Deus criou na terra. A família foi criada por Deus.
e a igreja foi criada por Deus. Essas duas instituições. Então ele estava falando que justamente esse amor de Deus fez Deus criar o homem em família, criar o homem, homem, mulher, filhos. Ele criou isso porque ele sabia que esse ser que ele tinha gerado precisaria disso. É importante dizer aqui, e eu quero aqui já começar a tirar algumas farpas, deixar claro que nós estamos falando de uma relação de amor, que a Bíblia chama de filos, que é o amor de irmãos, que é um amor que não inclui sexo, amém? É um amor que não tenha nada a ver com amor eros, que é o amor entre o homem e uma mulher. A Bíblia está falando que a amizade ela é pautada nesse amor filos, este amor de irmão. E eu quero colocar isso porque há muitas expressões mundanas classificando o amor. E uma delas é que, olha, eu vou fazer amor com você, no sentido de fazer sexo, confundindo sexo e amor. Amor e sexo não tem nada a ver, irmãos, são coisas diferentes. Aliás, eu até aconselho você escutar uma música da Rita Lee, que fala que ali ela vai fazendo a comparação entre amor e sexo, né? E mostrando que são coisas totalmente diferentes, e são. Então, amor tem a ver com alma, amor tem a ver com coisas da alma e com coisas espirituais, e sexo tem a ver com a carne, paixão tem a ver com carne, amor tem a ver com sentimento, com valores morais, com entrega psicológica. Então, estou colocando isso porque é muito importante que a gente entenda o que estamos falando aqui hoje. Portanto, quando falamos em relação de amor, estamos falando em aspectos espirituais e emocionais, que não caminham na direção do sexo, né? Eu quero ler um texto de gratidão, que foi a inspiração da minha pregação, só que eu esqueci o texto na minha Bíblia, na minha casa. Não, está aqui. Está o texto aqui. Eu imprimi ali. Eu estava olhando no Facebook, algumas páginas de amigos e tal, e lá eu encontrei esse texto assim. Tem certas coisas, isso é uma pessoa que foi abençoada pelos amigos, escrevendo a esses amigos, porque essa pessoa, há um ano atrás, passou por uma luta muito grande, e os amigos aqui da igreja foram que ajudaram a sustentar, inclusive o casamento deste jovem casal. Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que na hora não entendemos, mas mesmo diante do vale, Deus me fez enxergar que tudo aquilo que eu estava passando, há exatamente um ano atrás, era com permissão dEle. E digamos, com a supervisão dEle, Ele estava cuidando de mim, para que fôssemos forjados e usados. Mas nem tudo foi tão simples. Precisei muito da ajuda de meus amigos. E hoje, depois de um ano, não poderia deixar de agradecer a todos os meus amigos que estiveram comigo chorando e choraram o meu choro, e que ao invés de passarem o dia dos namorados se divertindo, passaram comigo orando. E eu quero aqui nomear eles: Rafael Pires, Henrique Alonso, Juliana Belas Ninas, Tarsis Arouca, Vanessa Lima Lopes, Cláudio Mota, e aos amados amigos Tuane Barbosa, Wagner, Rejane Martins, Ellen Teodoro, Ricardo Vasconcelos, Adriana, Alex, Drinha Mendes, Eduardo, minhas amigas lindas, amadas, Amanda Carvalho, Renata, Bernardo e Michele Santos, meus queridos líderes, Suzana Oliveira Vasconcelos e Sebastião Morgado, e claro, meus pais, mestres, Andréia e Carlos.
apesar de saber que nenhum de nós é perfeito, eu posso dizer que tenho amigos de verdade. E, sobretudo, agradeço a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória seja dada. A amizade, ela é fundamental na vida do ser humano. Eu sempre digo que, às vezes, um amigo resolve problemas que dinheiro não resolve. Quantos concordam comigo? Às vezes, um amigo resolve coisas que dinheiro não resolve. Então, eu quero bater nessa tecla, porque eu sei que a base de qualquer igreja que pretenda crescer com solidez e expandir o amor de Deus, está pautado na amizade. Independente de eu estar aqui ou qualquer outro pastor que esteja aqui à frente da igreja, futuramente, se esta igreja desenvolver amigos de verdade, nós vamos ter aqui a estrutura própria, irmãos, de nos ajudarmos, de nos abençoarmos, de estendermos as mãos uns aos outros. Você já deve ter ouvido eu falar aqui muitas vezes que eu sou terminantemente contra as chamadas igrejas de auditório. O que é igreja de auditório? A pessoa vem, assiste o culto, ninguém conhece ninguém, só dá um oi, mas não tem nenhum tipo de relação. Esta igreja, ela fica doente, porque a base da igreja está justamente nas relações. São os relacionamentos de amor que geram novos projetos, que geram vida, que geram práticas maravilhosas e a realização de coisas maravilhosas. Então, nada está na Bíblia por acaso. Tudo isso que Jesus está falando de se tornar amigo, porque ele sabia que se nós tivéssemos uma relação de amigo com ele, nós estaríamos bem próximos. Nós não os invocaríamos somente domingo à noite ou domingo pela manhã, só nos lembraria dele uma vez ou outra quando a coisa tivesse preta. Essa relação de amigo iria desenvolver com ele uma intimidade tal que ele teria possibilidade de guiar, de orientar as nossas vidas. Será que você pode dizer glória a Deus? Ele sabia que como amigo ele poderia penetrar em áreas da nossa vida que, como Senhor, nós não permitiríamos, nós teríamos uma barreira. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre amizade. Muitas pessoas não entendem que a relação com Deus tem que ser essa relação de amizade, e por isso ficam à distância. Diz assim, não, se Deus entrar na minha vida, Ele vai saber de algumas coisas. Só uma coisa que eu quero dizer para você, Deus já sabe, tudo que você pensa, tudo que você fala, e tudo que você planeja, Ele já sabe, mas Ele só entra na sua vida, Ele só começa a te orientar, Ele só começa, entre aspas, trocar figurinha com você, falar contigo, na medida em que você desenvolve esta amizade com Ele. Muitas pessoas não entendem, Jesus dizendo aqui assim, olha, já não, veja aqui comigo, só para você entender o que ele está falando aqui, João 15, João 15, nós lemos logo no início esse texto, ele diz, classificando a relação de servo e senhor, e agora colocando a pessoa num outro patamar. Ele diz assim, olha só, já não vos chamo o quê? Diz, essa posição de Deus lá, eu cá, você longe de mim, eu estou dizendo o seguinte, essa relação eu estou colocando fora, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, você não tem intimidade para saber o que eu faço. Jesus estava dizendo, eu quero quebrar esta barreira no nosso relacionamento. Eu estou aqui para dizer esta noite que Deus quer quebrar essa barreira que há no seu coração de você se relacionar com Ele apenas como aquele Deus tão poderoso que eu não posso ser amigo dEle. Ele está dizendo para você, eu estou te chamando para ser meu amigo, para conhecer a minha intimidade. Para conhecer a minha intimidade. E ele diz, mas vos tenho chamado amigos. E ele diz,
Olha só, sabe por que eu vou chamar vocês de amigo? Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus quer se mostrar completamente para você. Ele quer mostrar os sonhos dele, os planos dele. Ele quer mostrar para você aquilo tudo que ele é. Ele não quer ser uma figura oculta, um mistério na sua vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, a Bíblia também diz que Deus quer nos revelar. E essa relação de revelação, ela tem que passar pela amizade. Amizade, irmãos, é sinônimo de intimidade psicológica. O amigo é gente que a gente fala aquelas coisas e sabe que ele não vai se assustar. A gente vai falar certas coisas e ele não vai ficar assustado, ele vai entender aquilo. Não se constrói relacionamentos profundos e duradouros se não for na base da amizade. Muitos casamentos vão à falência porque o marido não é amigo da esposa e nem a esposa é amiga do marido. Eu tenho um exemplo na minha vida pessoal, eu sempre falo isso, muita gente diz assim: pastor, quando o senhor conheceu sua esposa, o senhor era apaixonado por ela? Não. Ela passou, o Espírito Santo me disse: essa aí vai ser sua mulher. Olhei assim, essa baixinha aí. Uma vez eu confessei para ela assim: quando eu conheci você, eu me senti um covarde, que ela é pequenininha, né? Eu disse assim: meu pai do céu, eu estou pegando essa criança aqui. Achava ela muito pequena. Mas Deus falou: ela vai ser sua mulher. E eu comecei a me aproximar dela na base da amizade. Porque eu queria saber o caráter dela. Como é que eu vou viver com uma pessoa que não aceita certas falhas que eu possuo? Como é que eu vou viver com uma pessoa se eu não conhecê-la no seu caráter? Porque casamento, irmãos, é para sempre, é uma jornada longa. E aí, o problema dos casamentos é esse: os jovens olham, vê a moça muito bonita e fica doido, sabe que homem se apaixona pelo que vê, e mulher se apaixona pelo que ouve. Por isso que diz que de uma boa cantada a mulher não escapa. O cara é feio que dói, cabeção paraibinha, mó avião. Como é que pode aquele cara andar com aquela mulher? Ó, bom de palma. Mulher gosta de ouvir coisas, enquanto o homem gosta. Por isso que as mulheres se pintam, se maquiam, se colocam tudo bonito. Aí ela passa e você fica doido, né? Não é por acaso, é porque o gênero feminino percebeu que o gênero masculino gosta de ver coisa bonita. Então, para não perder aquela pessoa, a pessoa fica num teatrinho. Isso já foi dito aqui várias vezes, que o namoro é um teatro, noivado é um teatro, cada um interpreta o seu papel, né? Educadinha, bonitinha e tal, ele também, não sei o quê. Aí no primeiro, hoje o pastor contou uma coisa muito engraçada, ele falando sobre perdão aqui, eu vou reproduzir aqui, porque eu ri muito. Ele disse assim, diz que o casal estava fazendo 50 anos de casados, né, bodas de ouro, e aí havia até uma reportagem, fazendo uma reportagem, né, para marcar aquela data, e a pessoa que era o repórter perguntou assim: como é que você conseguiu chegar 50 anos depois, feliz, alegre, dentro do estado do matrimônio? Aí disse: tem uma coisa, eu desde que casei com a minha esposa, eu pego a parte mais gostosa do pão, ele dizendo, corto, que é o bico do pão, passo manteiga ou requeijão e ofereço para ela. Coisa linda, né? Aí depois ele pegou a mulher no outro canto, lá, mesma pergunta, como é que vocês conseguiram viver feliz? Tem uma coisa que o meu marido faz comigo. Ele, todos os dias, ele corta o bico do pão e oferece para mim
com manteiga, com requeijão, e eu odeio o bico do pão. Mas ele acha que eu gosto. E para viver bem, eu como. Eu ri e fiquei pensando, irmãos, que às vezes, você para manter uma amizade, você tem que comer o bico do pão, mesmo quando não gosta. Porque um dos fundamentos que não aparece no namoro é isso. A pessoa fica interpretando, aí quando surge o primeiro problema, eu não conheço essa pessoa que eu estou vendo hoje. Realmente não conhece, porque ela estava camuflada. Agora, por isso, ouça bem, os casamentos mais sólidos que eu tenho conhecido na minha vida, nasceram de amizade. Os casamentos mais sólidos e duradouros que eu tenho conhecido na minha vida, nasceram de amizade. O pessoal foi amigo e tal, e um belo dia, resolveu mudar o patamar, mas já sabia com quem estava lidando, já sabia quem era a pessoa. Então, a amizade, ela é sinônimo de intimidade psicológica. Não se constrói esses relacionamentos profundos adiante, entre homem e mulher, sem a amizade. Não se constrói nem um patrimônio. Eu conheço sociedades que deram certo, porque os sócios eram amigos. Não tinha interesse de um passar a perna no outro, faziam aquilo porque gostavam do outro e queria ver o outro bem. Ninguém, olha só, a relação de amizade, irmãos, ninguém está sobre ninguém, a pessoa está no mesmo nível. Então, escuta, eu digo que na idade daquela turminha que está sentada ali, é um momento mais puro e mais honesto que existe da amizade, porque eles são uns duros, ainda não definiram as suas vidas, e a relação de amizade é uma relação verdadeiramente honesta, pura. Ali nós vamos ter militares, quem sabe advogados, médicos, quem sabe comerciantes, nós vamos ter gente ali que o futuro já está ali, mas eles não sabem. Então a relação é uma relação pura. A relação de amizade, ela é altruísta, ela não tem inveja, ela não tem competição. Aliás, eu quero dizer que a inveja, irmãos, é o fruto do ódio com a cobiça. Toda pessoa invejosa, ela quer ser o que o outro é, e tem raiva porque não é. Então ela mistura a raiva com essa cobiça, isso se transforma em inveja. Na relação de amizade não há poder, por isso que Jesus disse, olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, porque eu estou indo para o patamar de amizade com vocês, eu quero ter comunhão com vocês, é assim que Deus quer viver conosco, tendo comunhão conosco. Há alguém que diga, puxa vida, pastor, esses pentecostais são muito exagerados, porque parece que Deus... Irmãos, está aqui, Jesus disse, eu quero ter uma relação de amigo, e relação de amigo é aquela que você fala sempre com ele, sempre está com ele, sempre liga para ele, conversa, tira dúvidas, se aconselha. Às vezes, eu tenho alguns pastores amigos, às vezes eu tiro uma tarde inteira para almoçar com um amigo. Vamos almoçar, a gente conversa, fala de ministério, fala de igreja, fala da vida, fala de problema, um escuta o outro, porque ninguém vive como uma ilha. Eu não estou interessado na igreja dele, não estou interessado nos bens dele, é uma relação sem se preocupar com os interesses escusos, sem se preocupar com perdas e ganhos. Porque se alguém se aproxima de alguém já com essa intenção, já não é amizade. Já não é amizade. Então, há um exemplo na Bíblia, que hoje eu quero usar aqui na minha pregação, de uma amizade horizontal, não uma amizade com Deus, mas uma amizade entre dois homens, que é um exemplo de amizade humana. Se encontra no livro de 2 Samuel, nós estamos falando de Davi e Jonas, capítulo 1, versículo 26.
2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Aliás, antes de chegar aí, vem comigo aqui em 1 Samuel 18, 1. Volta um pouquinho, deixa marcado aí esse texto, e vem aqui comigo em 1 Samuel 18, 1. Jonas estava ouvindo Davi falar, conversar com seu pai. Só para você saber, Jonatas era filho do rei Saul. Ele era um príncipe. Ele era o sucessor do trono pela ordem natural de Saul. E ele conhece Davi. Você sabe quem é Davi? Davi foi aquele jovem que nem guerreiro era, foi visitar os irmãos na frente da batalha para pegar notícia para o pai, para levar notícias do pai, levar mantimento para os irmãos e tal, e lá encontra um gigante, Golias, falando uma série de besteiras, de bobagens ao povo de Israel, o pessoal tudo com medo, e ele parte para cima do gigante na maior covardia que eu já vi. Davi partiu na maior... Que covardia, pastor? O gigante devia ter 2,5 metros, mais ou menos. De 2 metros a 3 metros, mais ou menos. Diz que a lança era um negócio de tecelão. A lança devia pesar uns 30, 40 quilos, irmãos. A lança que ele jogava. A espada dele, então, só Deus sabe, porque aquelas espadas gigantescas. Mas Davi foi com a maior covardia para cima dele. Que covardia? Enquanto o gigante vinha com lanças, com espada, Davi ia no poder de Deus, e ninguém pode com o poder de Deus. Se você vem com espadas e lanças, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Arremessou uma pedra, bateu na testa do gigante, Golias, e ele morreu. Então, ele foi homenageado, foi engrandecido e tal, e aí nós vamos ler a seguinte narrativa de Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, sabe o que aconteceu? A alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amém? Então ele olhou e disse assim: cara, eu gostei desse cara. Eu gostei desse cara. Eu quero ele. Ele quase disse assim: esse cara é ele. Ele disse assim: eu quero esse cara para amigo. E a amizade, ela surge de uma opção de escolha de Jonatas. E se você vir aqui, em 2 Samuel, agora sim, que nós tínhamos pedido para você abrir, se você vir aqui em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz assim, Davi falando: estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, e excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor, o quê? De mulheres. Você sabe que é mais fácil os homens terem amizade entre si do que um homem ter amizade com mulher. Às vezes a amizade entre homem e mulher termina na cama. É uma amizade um pouco perigosa, né? Não é que não exista, existe. Mas a amizade entre homens, normalmente são amizades mais profundas, porque os homens não competem entre si, mas as mulheres, você sabe que a mulher se veste para mulher. Vamos falar mal das mulheres aqui agora um pouco. Sabe que mulher veste para mulher, né? Ela está preocupada com o que a outra vai dizer do vestido, da pintura, da sandália, do brinco, do colar, né? Então,
Às vezes não está nem preocupado com o que o homem vai dizer, mas vão falar de mim, então se produz. Os homens, na sua composição, são mais definidos a respeito disso. É amigo, não é, não tenho nem que me preocupar com isso. E aqui nós estamos vendo a amizade entre dois homens, e eu quero falar aqui, porque nós estamos vivendo dias de homossexualismo, em que as pessoas estão querendo traduzir a Bíblia para homossexualismo. Eu quero hoje matar este engano aqui tremendamente, porque há igrejas, irmãos, até chamadas igrejas de homossexuais, dizendo que a Bíblia apoia o amor entre dois homens, porque Jonatas amava Davi, Davi amava Jonatas. E aqui não está se tratando de amor de homem com homem, como se fosse uma mulher. O amor tratado aqui na palavra de Deus, fala-se de filos, amor entre irmãos, de amigo. E eu vou demonstrar isto biblicamente, para você não ter nenhum problema quanto a isso. Primeiro, havia entre Davi e Jonatas uma amizade leal. Era uma amizade de lealdade. Se a amizade não tiver lealdade, ela não se sustenta. Você sabe o que é lealdade? É aquilo que você diz assim: chova ou faça sol, eu estou contigo. Você estando por cima ou por baixo, eu estou contigo. A lealdade, ela é fundamental na amizade. Porque tem pessoas que quando a outra está por cima, está bem de vida, pagas tudo, oferece alguma vantagem, está assim de amigos. Aliás, eu ouvi uma frase do César lá, ele disse assim, olha, eu tenho uma frase comigo que diz assim: quando você está bem, as pessoas vão saber se você é amigo dela. Na prosperidade sua, as pessoas vão saber se você é amigo dela. Agora, quando você não estiver bem prosperamente, não estiver bem financeiramente, você vai saber quem é seu amigo. E o que segura uma amizade, desses altos e baixos que a vida tem, de um momento você está por cima, outro por baixo, é a lealdade. E aí, a lealdade é a prova de fogo de qualquer amizade. Você quer saber se uma pessoa é amiga de você? Você tem que ver se ela é leal a você. Então aqui em 1 Samuel mesmo, se você voltar no capítulo 20, vem aqui comigo, ainda falando sobre Jonatas e Davi, você vai ver uma coisa muito interessante aqui, no capítulo 20, versículos 14 e 15. Eu quero explicar primeiro porque eu vou matar essa cobra de homossexualismo daqui a pouco, nesse texto aqui, para que você nunca mais se deixe levar por algum doido dando interpretação errada na Bíblia, ok? Então, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14, 15, diz assim: se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Eles fazem uma aliança profunda, dizendo assim, mesmo que eu não esteja aqui. Eu uma vez ouvi de um pastor amigo, ele disse para mim assim, ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele, com câncer, hoje ele já está curado, graças a Deus, e ele estava muito mal, e eu estava ajudando ele naquele momento, e ele segurou na minha mão e disse assim: se eu morrer, você cuida da minha esposa e dos meus filhos? Você cuida para que eles não sejam largados, desprezados, abandonados? E eu tive que fazer esse juramento a ele. Eu disse, eu cuido. Graças a Deus ele ficou curado, e ele mesmo está cuidando da sua esposa, sua filha e tudo mais. Mas ouça bem,
A lealdade dentro da amizade é tão importante que esse Davi que você está vendo aqui, e Jonatas, quando morreu Jonatas e o pai dele, Saul, numa batalha, dizimaram a família do rei todinho, os inimigos de Israel. E quando Davi assumiu o poder, você sabe que com um rei se transfere a autoridade pelas gerações. Se tiver algum filho ou neto do rei que morreu, na linha de sucessão, pelo princípio da monarquia, aquela pessoa assume. Se você vê a história da Rússia, quando o czar Pedro foi destronado na Rússia e houve a revolução bolchevista na Rússia, o comunismo tomou conta, eles dizimaram a família do rei, que lá se chamava como? Czar. E a mesma coisa fizeram com Saul, porque eles queriam tomar o reino de Israel, mas Davi se levantou, e aí, quando ele apazigou, que ele disse, quem manda aqui em Israel agora, sou eu. Ele perguntou assim, existe algum filho, alguma descendência de Saul, que perseguiu ele, que mandou matar ele, que tinha inveja dele, que tentou 6 vezes matá-lo, e ele não reagiu, porque ele dizia, eu não vou tocar no ungido de Deus. E aí, irmãos, disseram assim, olha, sobrou um filho de Jonatas, Mefibosete, nomezinho estranho, ele está escondido lá, e o Davi disse, traga, e todo mundo disse assim, Davi é malandro, vai acabar com o último da linhagem, para amanhã ou depois ele não fazer um golpe de Estado, e por direito assumir o governo. E ele vem, por causa dessa amizade com o pai dele, com Jonatas, que já era morto, que morreu em batalha, junto com o pai, ele disse, você vai comer comigo na minha mesa, e eu vou te dar tudo que você precisa, terras, bens e tal, tudo que pertencia à tua família é teu. Porque ele fez um pacto de amizade, de lealdade, e ele mesmo depois do outro morto, ainda honrou. Nós estamos falando de amizade em alto nível, está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Amizade, amor, irmãos, é o amor sem sexo. Você ama a pessoa, mas não é por interesse sexual, você ama a pessoa pelo que ela é no seu conteúdo, no seu interior, aquilo que ela tem dentro de si. E muitos tentam distorcer este texto para um amor gay. E eu quero dizer o seguinte, eu quero quebrar esse engano aqui. Primeiro, você precisa saber que Deus condena o homossexualismo claramente na Bíblia. Isso não é história dos evangélicos, e é Deus, é o Senhor do universo, que criou o homem, o gênero humano, criou o ser humano nos 2 gêneros, macho e fêmea. Esse Deus, ele disse uma coisa a respeito disso. Vem aqui comigo em Levíticos capítulo 20, versículo 13, para você entender. Levíticos 20 e 13. Vão ter que tirar a Bíblia, vão ter que rasgar a Bíblia, que foi escrita, irmãos. A Bíblia foi escrita num período de 6.000 anos. Isso não é novidade. Já houve na própria Bíblia sociedades homossexuais inteiras que foram destruídas. 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra instituíram o seu relacionamento social em cima de homossexualismo e foram destruídas. E não foram nem por si, foram destruídas por Deus. Porque olha a concepção que Deus tem sobre isso. Olha só, Levíticos 20, 13. Ele vem falando algumas coisas e diz assim, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Sabe qual era a punição no Velho Testamento para isso? Serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Isso aqui na lei de Moisés era assim.
Ah, pastor, graças a Deus, nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento, eu posso ser gay à vontade. Pode não. Pode não. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vem aqui comigo. 1 Coríntios 6 e 9. Falando sobre herdar a vida eterna, os céus. O apóstolo Paulo falando sobre isso. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o quê? O reino de Deus. Não vos enganeis. Aí ele vem fazendo uma lista. Presta atenção. Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Você que toma as biritas, abre o olho. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o quê? Deus não vai te matar hoje, fisicamente, mas ele disse que uma pessoa que vive nessas práticas não herdarão o reino dos céus. Então ouça o que eu vou falar para você. Davi e Jonatas tinham uma relação de amizade pura e honesta por uma simples razão. Deus não teria jamais confirmado o reino de Davi se ele tivesse esse tipo de prática, porque isso era abominação ao Senhor. Dá para você entender isso? Diga amém. O antecessor dele, que foi Saul, por muito menos perdeu o reinado. Saul, por desobediência a uma orientação de Deus, perdeu o reinado. Você imagine que se esse tipo de relacionamento houvesse entre Jonatas e Davi, se Deus iria fechar os olhos e dizer assim: Davi, você pode fazer. O próprio Davi foi punido, porque ele mandou matar um general dele para ficar com a mulher do cara. Vocês já leram isso na Bíblia? Ele se apaixonou pela mulher do camarada, não sabia de quem ela era a mulher, mas ela era bonitona, ele ficou doido e tal, foi lá, deu uma... Ele era o rei, ó, o rei está mandando você ir lá para a câmara de dormir. O rei eu vou. Foi, deu maior azar, a mulher ficou grávida na primeira. E Davi era bom nesse negócio, que ele tinha mulher que não acabava mais e tinha filho com todo mundo. Era doido. Era doido mesmo. Porque uma mulher dá trabalho, agora imagina... E não tinha Viagra nessa época. Né? O cara vai, ela diz, olha, fiquei grávida. E o marido dela estava na guerra já há mais de um ano. Aí disse, bom, vou armar uma. Era um dos principais generais dele, o cara fiel. Mandou, disse, olha, manda o general principal, manda ele para cá para ele descansar um pouco e tal. Porque aí ele ia, dormia com a mulher e depois, né, filho é teu. O cara era militar Caxias, né, aquele militar que ele era fiel às suas tropas. O que ele fez? Ficou na porta da casa dele, em posição de sentido lá, disse, eu não entro, porque não é justo que eu fique aqui do bem bom com minha mulher, e os meus soldados estão todos levando cacete lá na batalha lá. Eu vou obedecer ao rei, vou ficar, mas não vou entrar com minha mulher. E não entrou. Aí o plano de Davi falhou. Aí ele disse, rapaz, mas esse cara é muito bom. Vou ter que mandar matar ele. E aí chama o general principal dele e diz assim, olha, bota ele no pior lugar da batalha. E assim foi feito. E lá ele foi morto, no pior lugar da batalha, pelos inimigos, mas aquilo foi tudo premeditado. E Davi disse assim, me livrei de um problema. Só que Deus, irmãos, estava vendo tudo aquilo. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, diz a palavra de Deus. Você não faz nada escondido de Deus. E aí, belo dia Deus fala para o profeta Natan, diz assim, olha, o rei que vocês tanto gostam, fez isso. E ele vai ser punido. Aí vai o profeta, conta uma historinha para ele lá, figurada, e diz assim, o que merece esse cara? Só que era ele, né? Diz assim que o camarada tinha uma bezerrinha, e o outro tinha uma porção de bezerrinha. E ele vai lá e pega a bezerrinha do que só tinha uma, e toma para si, e ainda manda matar. O cara... Aí pergunta, rei, o que merece esse cara? Aí o rei bateu, né?
esse cara tem que ser morto. Como é que faz o negócio? Aí o profeta, que era mais macho do que ele, virou para ele: esse camarada é você. Deus me falou que você fez isso. E o rei caiu em si. E Deus, por causa do teu pecado, o filho que essa mulher está esperando não vai viver. Deus puniu a Davi por causa disso. Como Deus não puniria a Davi se ele tivesse vivendo um romance homossexual que estava condenado na lei de Moisés e eles viviam debaixo da lei? Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Nós na escola bíblica, irmãos, aqui na igreja, temos um fundamento no estudo que eu ensino aos alunos, que a Bíblia se explica pela própria. Eu não posso pegar versículo isolado da Bíblia e dizer assim: está vendo aqui? Davi amou Jonas, aqui é o fundamento gay para a nossa igreja. Irmãos, a Bíblia é harmônica. A Bíblia não é um versículo ou um trecho. Você tem que compreender a Bíblia como um todo. E entendendo ela como um todo, no todo ela diz que Deus condena esse tipo de prática. Pastor, se Deus dissesse que era a favor disso, eu estava dizendo: irmãos, pode praticar porque Deus é a favor. O meu problema é um só, é obedecer a palavra de Deus. Eu não posso ter fé, viver a fé cristã, viver uma relação com Deus no pecado. Isso é um absurdo. Deus é santo, é puro. E o detalhe, é meu amigo, sou amigo do homem, mas você também pode ser. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Em outras palavras, se você começar a querer extrair da Bíblia coisas para proteger, apoiar, coisas, doutrinas, pecados, você vai encontrar textos isolados para qualquer coisa. Para matar, para roubar, para mentir, para adulterar. Se você pegar textos isolados da Bíblia, você vai encontrar apoio para qualquer maldade, para qualquer pecado. Mas quando você pega a Bíblia e começa a entendê-la como um todo, ela é harmônica, ela gira como uma engrenagem perfeita, porque o Criador, o Deus Todo-Poderoso, foi quem escreveu este livro usando homens. E aí, aquilo que ele escreve no Velho, e ele quer renovar no novo, ele renova. Deus puniu a Davi por homicídio, também o puniria de morte se houvesse uma relação homossexual entre ele e Jonatas. No Novo Testamento, Deus renovou este princípio, punindo, dizendo: isto é abominável. Não, agora não se pune mais com a morte física, a punição é com a perda da vida espiritual, é a morte espiritual. Jonatas e amigos foram amigos, irmãos, e Jonatas e Davi foram amigos. A amizade dos dois foi além da morte. Mefibosete foi beneficiado por essa amizade. Nem sempre uma relação de amizade é mútua. Se você observar, quem escolheu ser amigo de Davi foi quem? Jonatas. Ele ouviu Davi falar e disse assim: eu quero esse cara para meu amigo. E às vezes uma relação de amizade, você parte de uma escolha que você faz. Mas fulano, eu já tive situações que eu percebia que a pessoa era mais minha amiga do que eu amiga dela. Quantos já perceberam isso? Né? Não? Às vezes você nota isso. Poxa, eu sou... Por quê? Porque quando as coisas começam, depois Davi, a coisa inverteu. Davi foi tão amigo de Jonatas que mesmo depois de morto honrou ele. Mas eu estou dizendo que a amizade, para começar, ela começa por uma decisão, por uma opção. Você viu aquela pessoa e disse assim: eu quero essa pessoa por amigo. Então você começa a procurar aquela pessoa, se aproximar dela. Jonatas foi procurar Davi, e disse: rapaz, eu vi você falando com meu pai, e eu estou dizendo uma coisa para você, eu quero ser teu amigo. Tanto foi amigo que quando, entre as muitas vezes que o pai dele, que era o rei, e ele era o sucessor do trono, olha só, quem poderia estar querendo a morte de Davi era ele, mas ele não queria, porque ele gostava de Davi. Então, Jonatas disse assim: olha, Davi, vim aqui te avisar porque o velho está doidinho, o cara
Ele diz, por que teu pai não gosta de mim, rapaz? Eu vou para a guerra, mato os inimigos dele, volto, eu matei o gigante, eu sou casado com uma das filhas dele, Davi era casada com uma irmã de Jonatas, e as outras irmãs eram tudo doidas por ele. Por que seu pai faz isso comigo? Aí ele disse, é por isso mesmo, ele tem inveja de você. Todas as vezes que uma pessoa tem inveja, e que a outra faz a bondade para ela, aquilo a ofende, em vez de abençoá-la. Porque a pessoa diz, está vendo? Agora está dando uma de gostosão, de gostosana, está me ajudando aqui. A inveja, irmãos, é uma desgraça. E Saul tinha inveja de Davi, e Jonatas sabia disso, embora sendo o pai dele, disse assim, olha, foge, porque o velho disse que de hoje não passa. E já tinha armado todo um plano para matar Davi. E aí Davi consegue fugir, porque o seu amigo, Jonatas, o avisou, e ele fugiu para as cavernas e viveu um tempo lá. Gente, a amizade é base de tantas coisas, da relação com Deus, da relação entre nós, dentro do matrimônio harmônico, a amizade é fundamental. E eu quero pedir a Deus hoje aqui, que você faça, em primeiro lugar, do seu cônjuge, o seu melhor amigo, você comece a trabalhar isso. Há umas relações dentro do casamento que para mim são extremamente estranhas. Tem gente que dentro do casamento tem tanta individualidade que o outro nem sabe o que acontece na vida do outro. Ele não sabe onde anda, não sabe quanto ganha, não sabe o que ele faz, sabe nada. E é uma coisa estranha, porque como é que duas pessoas vão se sentir bem, vão se sentir confortáveis dentro de um relacionamento familiar, mantendo essas individualidades? Isso para mim é uma coisa muito louca, porque eu não consigo entender isso. Então o que é o casamento para você? O casamento é o quê? Um contrato? Você assinou lá e pronto? Não. Então, às vezes está faltando dentro do relacionamento de vocês amizade. Agora, lembra, amigo é aquele que escuta as maiores barbaridades e não é capaz de se espantar. Você olha, tá bom. Às vezes, quando a minha mulher me faz umas perguntas que eu fico meio... E olha que eu sou bastante sem vergonha, irmãos. Eu sou um camarada que eu tenho um papo... Imagina, eu falo aqui claramente com vocês. Imagina eu e ela. O que a gente não trata. Mas de vez em quando ela faz umas perguntas... E eu tenho que responder olhando nos olhos. Né? Porque sabe que responder falando para baixo é muito fácil. Tu fica pensando que está falando, vai falando, mas não abra sua alma, porque os olhos é a janela da alma. Quando você olha para os olhos da pessoa, você percebe algumas coisas que ela não está falando com a boca, mas que os olhos estão dizendo. Então, muitas vezes, você vai falar uma coisa e a pessoa vai, por causa dessa amizade, dizer assim, bom, eu penso diferente, estão no mesmo nível, eu ajo diferente, mas eu amo você, você é meu amigo. E aprende a conviver dessa forma. Amizade é para, o que eu vou falar aqui é para que você entenda. A amizade é para a espiritualidade uma das formas de materialização do amor de Deus. Você quer saber uma forma de materialização do amor de Deus? É onde há amizade. É uma das formas. Porque o amor de Deus se materializa em nós quando nós começamos a viver essa amizade pura, honesta, sincera. E a Bíblia diz que Jesus, naquele tempo e hoje, pela palavra e pelo Espírito Santo, Ele continua dizendo que quer ser seu amigo. Eu experimentei uma vez fazendo a oração do Pai Nosso. Quando chega naquela parte da oração que diz assim, que nós
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita as vossas vontades na terra como no céu. Por nós cada dia, dá-nos tudo bonito. Aí quando chega na hora de falar dos pecados, eu parei. E eu resolvi falar alguns pecados que eu cometia para Deus. Eu disse: Deus, tu és o meu amigo. Eu sei que tu sabes que, e eu sei que tu sabes que sabe, mas eu preciso falar. E sabe que na medida em que eu fui falando, eu fui ficando envergonhado diante do meu melhor amigo, que é Jesus, e disse: me ajuda a vencer isto. Jesus, tu és o meu melhor amigo, me ajuda. Ele não está aqui para nos condenar, irmãos. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não quer te condenar, Ele quer te ajudar. Mas Ele só pode te ajudar se você entender essa relação. Amigo, me ajuda. E sabe, a partir dali eu comecei a sentir muito mais força para vencer aqueles pecados. Porque Deus estava me dando, meu amigo, me dando força, me lembrando, me ajudando, trazendo à minha mente coisas, lembranças boas diante daquelas situações. Então, Jesus é o melhor amigo que você pode ter, e Ele está escolhendo você. Ele disse assim: olha, não foram vocês que me escolheram para ser amigo, não. Eu é que tomei a decisão de escolher vocês. Então, eu quero esta noite fazer algumas coisas. A primeira coisa é aqueles que entenderam a palavra e dizem assim: eu quero ter esse nível de relacionamento. Meu relacionamento com Deus é só pedir, orar, falar, Ele lá, eu cá, e eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero ter uma relação de intimidade com Jesus, de amizade. Então eu quero orar por essas pessoas que dizem assim: eu quero Jesus como meu amigo mesmo, não de papo, não filosoficamente, porque tem muita, pastor, Jesus é meu amigo, mas não ora, não fala com ele, não ouve a voz dele, é só filosófico isso. Diz: não, eu quero ter uma amizade prática com Jesus. Se você quer essa amizade com Jesus de verdade, e você diz: eu estou entendendo o que o senhor está falando, pastor, não é uma amizade filosófica, não, eu sou amigo de Deus, mas não ora, não fala, não ouve, não tem nenhum tipo de ação com Ele, que raio de amizade é esse? E você diz: eu quero mudar isso na minha vida, eu quero sair da posição de servo e entrar na posição de amigo. Se você quer fazer isso, fique de pé, porque eu quero orar por você. Vou pedir que você ponha a mão no seu coração. Vou pedir aqui um fundo do teclado aqui. Aleluia. Você põe a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, eu estou entendendo que não foi eu que te aceitei como Salvador. Na verdade, foste tu que me escolheste, não só para ser salvo, mas para ser teu amigo. Diga assim: Jesus, eu quero ser teu amigo. Diga: Jesus, eu quero a tua amizade. Diga: Senhor, eu não quero um relacionamento distante, mas eu quero um relacionamento, Senhor, de proximidade. Diga: Senhor, me ajuda. Eu sei que sou pecador e que por mim mesmo eu não poderia aproximar-me de Ti, Senhor, mas de que eu invoco o Teu sangue, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, sobre a minha vida. Me lava, me limpa, me purifica e me faz íntimo, amigo Teu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esta é a primeira oração.
A segunda oração que eu quero fazer é aquelas pessoas que trouxeram o amigo. Eu queria que você abraçasse os amigos que você convidou aqui esta noite. E que você olhasse nos olhos dessa pessoa e com a pureza, lembra da pureza que eu falei? Disse assim: eu te amo no amor de Jesus, você é meu amigo. Diga assim: eu quero. Olha que lindo um pai dizer isso para o filho, o filho dizer isso para o pai: você não é só meu pai, você é meu amigo. Que lindo uma filha dizer isso para a mãe: mãe, você não é só minha mãe, não, você é minha amiga. Diz assim: eu quero que a nossa amizade cresça, avance. Diga, no meio desse mundo podre, mal, de tantas coisas ruins acontecendo, a nossa amizade possa crescer, possa brilhar e ser uma bênção. Então você abraçado vai dizer: Senhor Jesus, que todas as barreiras que se levantam para destruir a nossa amizade, que essas barreiras caiam por terra, se elas se levantaram. E se elas não se levantaram, que elas nunca surjam. Diga: Senhor, eu entrego a minha amizade com fulano. Diga o nome da pessoa, está abraçado. Eu entrego a minha amizade nas tuas mãos, e eu peço que tu nos oriente nesta amizade, que nós possamos caminhar juntos nessa terra, nos ajudando, nos fortalecendo, nos amando no amor do Senhor. Senhor, eu abençoo o meu amigo e declaro sobre ele a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Desses amigos que foram convidados, que estão aqui, quantos não têm uma Bíblia? Diz assim: pastor, eu não tenho uma Bíblia. Quantos não têm uma Bíblia? Os que foram convidados assim, fica assim com a mão levantada, porque você vai ganhar uma Bíblia agora de presente. E é o seu amigo que está ao seu lado que vai te dar em nome da igreja. Amém? Então fica assim, por favor, porque os irmãos já estão com as Bíblias na mão. Você que convidou vai oferecer a essa pessoa que está ao seu lado: olha, em nome da Igreja de Nova Vida aqui, a Ágape, eu estou te oferecendo essa Bíblia. Você que não tem uma Bíblia, esse teu amigo vai te dar. E ela tem uma etiqueta dizendo assim: lembrança do culto do amigo na Igreja de Nova Vida Ágape. Amém? Aleluia. Isso, fique com a mão levantada, só para os irmãos localizar. Ó, temos lá um jovem lá, daquele outro lado. Viu, irmãos? Daquele lado lá, ó. Os homens têm que vir aqui na frente, porque é daqui da frente que se vê. Ali, ó, fica com a mão assim, por favor. Aqui, ó, uma senhora ali. Ok. Só quem não tem. Se você já tem a Bíblia, tudo bem. Amém? Se você é amigo, foi convidado, já tem a Bíblia, não é para, eu vou ganhar uma segunda Bíblia. É para quem não tem. Amém? Aqui, ó, essa senhora de, eu não sei nem a cor, goiaba. Acho que é goiaba, sei lá. Salmão, né? Eu sou meio quadradinho com esse negócio. Chamar o Cláudio aqui. Agora nós vamos orar. E eu vou pedir a Deus agora que você se desperte para fazer novos amigos. Lembra que eu falei? Eu recentemente, esta semana, aliás, semana passada, sábado passado, eu estava no funeral de um pastor que foi ordenado por mim 20 anos atrás. Eu não tenho cabelo assim, é para esconder os cabelos brancos mesmo, irmãos. Mas eu já tenho alguns quilômetros rodados. E eu já falei aqui na igreja e vou voltar a repetir.
alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a perder muitos amigos. Você sabe que a maioria dos pastores morre com problema cardíaco, que carrega tanto problema, escuta tanta confissão, que se ele não esvaziar na presença de Deus, ele acaba acumulando aquilo, e isso traz problemas. E a maioria dos pastores que eu conheço, 70%, 80% morrem com problemas cardíacos. E esse não foi diferente. Eu estava lá, pastor Josué Machado, e eu vendo o pranto da sua esposa. Sabe que uma pessoa viva está morta? Amava muito seu esposo. E eu me lembrei de uma coisa que eu sempre faço aqui. Eu estou buscando fazer novos amigos. Novos amigos no sentido de uma nova amizade, e novos amigos, pessoas com idade menor. Porque do jeito que a coisa está indo, ninguém vai no meu funeral. Eu estou indo no funeral dos meus amigos todos, e não vai ter amigo para ir no meu. Então, há 6 anos atrás, eu resolvi mudar. Eu disse assim: eu vou buscar pessoas para ser minhas amigas. Eu resolvi tomar essa decisão de Jonatas. Eu disse assim, que aquela pessoa serve para ser meu amigo, eu vou buscar ela para ser minha amiga. E para fazer isso, muitas vezes eu tenho que descer do pedestal. Porque as pessoas às vezes olham, o pastor, e ainda mais que há pastores que usam e abusam desse PR aí, que eu sou contra isso. Eu já falei aqui publicamente, eu sou apenas um irmão mais velho de vocês. Apenas isso. Diante de Deus, nós somos todos filhos, irmãos. Isso é uma bobagem. Tem gente brigando por título, apóstolo, bispo. Que loucura isso, meu Deus. Enquanto Jesus estava abrindo mão do título dele de Senhor para ser amigo, a turma está indo na contramão. Enquanto Jesus está abrindo mão do título dele para ser amigo dos discípulos, tem gente buscando o título para ficar acima. E parece que essa posição as pessoas olham assim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero ser amigo. Não sei se conseguirei ser de todos, mas eu estou me esforçando para que você entenda isso. Que a amizade, ela é verdadeira. E como amigo, eu vou poder ouvir muito mais de você. A gente, quando tem relações de autoridade, a gente esconde o jogo. Afinal, meu chefe, afinal, meu pastor, afinal... Mas quando é amigo, não. Eu estou buscando ser amigo dos meus filhos. A filha mais nova tinha um receio, me olhava assim, queria pedir através da mãe. Um dia eu disse, falar comigo. E ela está percebendo que eu quero ser amigo dela mesmo. Falei assim, filha, eu só peço uma coisa para você. A pior da verdade que você possa contar, conte para mim. Eu quero ser seu amigo. Porque como amigo eu vou ouvir e vou entender coisas que às vezes um pai custa entender. Então, pensa em alguém que você deseja que seja seu amigo, que ainda não é, e que você vai orar agora por ela, vai botar a mão no seu coração, vai levar o seu pensamento a essa pessoa e vai dizer assim, põe a mão assim, pensa nessa pessoa e diga assim, Senhor Jesus, eu quero te pedir agora que tu me dês a oportunidade de me aproximar e ser amigo. Diga o nome da pessoa. Diga o nome da pessoa. Senhor, eu quero ser amigo. Em nome de Jesus eu oro. E pela fé, eu te agradeço. E que o povo de Deus diga amém. Vamos sair daqui cantando essa canção junto com o Cláudio? Olha, eu sou tão amigo de vocês. Tem uma janta esperando ali. Você que ia gastar um dinheirão levando a sua mulher no restaurante, não precisa. Pode levar uma quentinha para casa, pode comer aqui para não lavar louça. Arroz, macarrão e carne assada.
comida de segunda-feira no domingo, mas feita com muito carinho e com muito amor. Vamos sair daqui cantando essa canção? Vamos lá? O amigo que encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou.